Qual é o seu sonho? Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sou apaixonada. Eu sou toda romantiquinha. Qual é o seu sonho? O seu sonho já está escrito? Você já colocou tudo anotadinho, bonitinho em um papel? Já? Ainda não? Então, vamos aprender a fazer? Eu vou te ensinar, através da Bíblia, que você deve sim colocar tudo em um papel. Se é o seu sonho, então realize o seu sonho. Eu tenho o filme, que eu falo que é o filme da minha vida. Eu amo, desde a adolescência. É um filme de 1990. Então, eu cresci assistindo esse filme e assim, hoje em dia, pelo menos uma vez no ano, eu assisto esse filme. Com toda certeza, eu o assisto. Eu acho incrível. É um filme que fala sobre uma história de amor linda e que também fala sobre sonhos. Uma linda mulher. Você já assistiu esse filme? Não é lindo? É incrível. E no final do filme, o Richard Gere, ele sobe numa escada para salvar a Vivian, que é a Julia Roberts. E aí ele fala, mas por que tão alto? Aí ela fala, aqui é mais seguro. E ele tem medo de altura, né? Aí ele fala, mas vale a pena. E ele está supostamente indo salvar a princesa, que é a Julia Roberts. E aí ela fala, e aí ela o salvou também. O filme mostra isso. Ele subiu, se arriscou para salvá-la. E aí o filme diz, e aí ela o salvou também, porque apesar de toda a fortuna que ele tinha, ele não era feliz. Ele era incompleto, ele precisava de algo na vida dele. E ela o levava a fazer coisas que ele nunca tinha feito, como tirar um dia de folga. Como ele era o dono da empresa, ele não tirava folga. Então o filme é incrível e fala sobre sonhos. O sonho das nossas vidas é algo que não deve ser apagado, é algo que não deve ser esquecido e por isso tem que estar anotado. E eu anotei, óbvio, tudo meu é anotado, né? Vocês sabem, mas eu anotei a frase final do filme. Quando o filme encerra, entra uma voz linda de locutor e ele fala assim: bem-vindos a Hollywood! Qual é o seu sonho? Todos vêm para cá. Aqui é Hollywood, a terra dos sonhos. Alguns sonhos se realizam, outros não, mas continue sonhando. Sempre há tempo para sonhar, então continue sonhando. E eu acho tão lindo toda vez que eu assisto esse filme, eu já penso na frase final, porque isso sempre me levou a sonhar, sempre me levou a acreditar, inclusive conhecer Hollywood. Era um sonho por causa do filme. Então eu conheci o hotel onde foi gravado o filme, eu conheci a Hollywood Boulevard, onde a Vivian trabalhava, e eu passei por Hollywood e fui no letreiro de Hollywood e era um sonho por causa deste filme. E aí eu fui em Beverly Hills conhecer o hotel aquele hotel chique, lindo, onde eles gravaram. E foi tão incrível pra mim, porque depois que eu conheci aquele lugar, eu pensei, por que não realizar todos os outros sonhos? Era o meu sonho principal, conhecer Hollywood, conhecer Beverly Hills, conhecer também Orlando e ir na Disney, e eu realizei meu sonho. Então todos os outros sonhos são totalmente realizáveis. E aí eu aprendi, depois de muito tempo, eu aprendi que tudo nós devemos ter anotado em um papel. Porque se é o meu sonho, então eu preciso ter cuidado com ele, eu preciso cuidar dele. E como diz o filme, qual é o seu sonho? É totalmente realizável. O seu sonho só não vai se realizar se for algo que vai destruir a sua vida, for algo que vai te desviar dos caminhos de Deus. O restante tudo
você pode realizar. Se você pretende conhecer um lugar, comece a planejar isso para que você o conheça o mais rápido possível. Se você pretende fazer uma viagem internacional, ou comprar uma casa, ou ter algo seu que é um bem que você almeja, que você deseja, tudo você pode realizar. Talvez o seu maior sonho seja a sua família, você pode realizar. Talvez seja se casar. Tudo pode se realizar. Basta que eu e você queira. Está na Bíblia. Quer ver? Vamos lá. Você conhece o livro de Abacuque? É um livro bem pequeno, ele tem 2 páginas, mas ele é crucial para que a gente estude hoje e é crucial para a nossa vida também. O livro de Abacuque me trouxe a refletir muitas coisas na minha vida e é incrível. E diz assim, fica em Abacuque 2:2. Eu vou ler para você. E está escrito, eu vou levantar um pouquinho para não ficar com a cabeça muito baixa. Está escrito assim: Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão. Está escrito na Bíblia: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Você entende que quando é algo muito importante, era algo, essa visão, a visão que Abacuque teve, que Deus revelou a ele, era tão importante, tão importante, tão importante, que Deus falou, escreva em tábuas bem grandes, com uma letra legível, para que qualquer pessoa que passe até correndo consiga ler. É como se fosse hoje os letreiros que a gente vê. Hoje em dia na Baixada Santista tem muitos letreiros, mas quem frequenta São Paulo sabe que São Paulo é tomado de letreiros e é muitas cores. Então, se está escrito, pegue a visão. Vou ler aqui de novo para você. Escreva a visão e a torne-a bem legível. Por que bem legível? Traduzindo para a nossa vida hoje, para que a gente não esqueça qual é o nosso sonho, para que a gente não esqueça que nós temos um sonho para realizar. Então, pegue papel, caneta e anote o seu sonho, mas seja exigente, sonhe alto, sonhe mesmo, coloque minuciosamente nos mínimos detalhes o que você quer para você, como você quer, como você vai fazer para chegar lá. Seja criteriosa com o seu sonho, sonhe alto. Sonhar não vai te custar nada, só que vai te colocar em um outro nível. Sabia que antes de dormir, eu faço isso, antes de dormir todos os dias, você pode fechar os seus olhos e tentar se conectar com o seu sonho, como se você já estivesse vivendo ele. E aí você vai começar, se você conseguir conectar isso em você, você vai começar a sentir as sensações de como se você estivesse vivendo aquele sonho, porque o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre o que é realidade e o que nós estamos fantasiando na mente, ele não sabe. Então você pode sentir como se você já estivesse lá. Então, pegue a visão, anote, fique sentadinha na sua cama, um lugar bem confortável, coloque travesseiros atrás e sonhe. Mas tem que ser um sonho específico, mas abrilhante o seu sonho. Pense nele, feche os olhos e comece a senti-lo. Se você conseguir fazer isso, no máximo, em 20 segundos, você vai começar a ter as sensações. As sensações. Se você começar a passar disso, melhor ainda. Mas no mínimo, eu falei máximo, né? No mínimo 20 segundos você fica ali, ó, sentindo o seu sonho. É incrível. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente consegue viajar para qualquer lugar. Antes de ir para os Estados Unidos, eu já tinha viajado várias vezes.
a minha mente já tinha ido. Eu já sabia onde eu queria passar, eu sabia aonde eu ia almoçar, eu sabia o que eu iria fazer, eu sabia o hotel que eu queria visitar, eu sabia onde eu queria estar. Então feche os seus olhos e sonhe. Sonhe as maravilhas para você, para sua vida. E os seus sonhos vão se realizar. Assim está escrito. Escreva com letras bem legível e diz assim: escreva a visão. Qual foi a visão que você teve? Escreva a visão com letras legíveis. E aí você pega canetas, deixa eu ver, você pega essas canetinhas assim, ó, sabe? Eu vou grifando a minha Bíblia conforme eu vou estudando. E aí você pega essas canetinhas e aí você passa no papel com letras bem legíveis para que você, ó, no estudo de hoje, eu vou colocar os dois aqui para te mostrar. Para que você veja várias e várias e várias vezes tudo que for necessário. Leia. Anotou a visão? Leia a sua visão e vai sentindo como se tudo aquilo fosse real. Faça isso, porque se está na Bíblia, é porque nós temos que fazer. Deus revelou a Abacuque uma visão tão incrível que Deus não hesitou em dizer: escreva a visão com letras grandes e legíveis. Olha isso. Gente, todos os dias está tocando. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Eu amo. Nas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que conhecendo minhas falhas, meus defeitos ficou. Jesus. Escreva a visão. O único que está com você é Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus tá lá. Dá vontade de ficar aqui Quando ouvindo. ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus tá lá. O único que conhecendo meus maus hábitos ficou, Jesus. Que maravilha. Gente, Deus é tão incrível. Deus é tão maravilhoso. Que maravilha. É uma paz. É uma paz que... É uma paz. É uma paz tão incrível. É uma paz tão maravilhosa. Quando a gente serve a Deus verdadeiramente, independente dos erros, das falhas, das coisas que a gente comete, porque não somos perfeitos e que bom por isso também. Mas é uma paz tão incrível que depois que eu conheci essa paz dentro de mim, gente, não é fazer esforço para não ter. Não precisa fazer esforço para não ter. É caminhar, é seguir a jornada. Existe uma jornada e essa jornada vale a pena. É incrível, 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 é incrível. Bom, eu troquei, passei aqui de Abacuque e agora vamos para Romanos 4:17, porque aqui vamos continuar exatamente o que eu estou falando para você. Em Romanos 4:17, o que Paulo tentou passar pra gente é tão incrível. É tão maravilhoso e continua exatamente no mesmo tema, o nosso sonho. Eu vou ler para você. E diz assim: chama as coisas que não são. Não existe absolutamente nada que possa impedir o cumprimento das palavras, das promessas de Deus. Gente, desculpa, é que eu grifei assim, ó, e eu tô me atrapalhando. Mas eu vou começar de novo. Não existe absolutamente nada que possa impedir o cumprimento das promessas de Deus. Ele fez o ventre morto de Sara ganhar vida, bem como o corpo envelhecido de Abraão se encher de vigor, para que tivessem o filho tão desejado.
Mesmo sendo Abraão um só, o Senhor já o chamava de pai de muitas nações. Este é o verdadeiro significado da fé. Crer no milagre quando tudo e todos dizem ser impossível. Confessar que é mais que vencedor quando tudo está perdido. E declarar que já recebeu o que deseja, mesmo ainda não tendo recebido. Você entendeu o que é a explicação que está na minha Bíblia? Mesmo que você ainda não tenha recebido, qual é o seu sonho? Muito antes de Abraão ter Isaque, o filho dele, Deus já o chamava de pai de muitas nações, pai de multidões. E por que Deus chamava Abraão de pai de multidões? Porque Deus já tinha visto lá na frente quem ele seria. Deus já sabia. Então, no versículo 4:17 de Romanos, depois eu vou ler o versículo, diz exatamente assim: chama as coisas que não existem como se já fossem, como se já existissem. Então, sobre o sonho, sobre você deitar na sua cama, sobre você sonhar, é exatamente isso. É você chamar para você as coisas que não existem como se elas já existissem, como se você já estivesse as recebido, porque isso está na Bíblia. Então, ao invés de eu ficar orando, pedindo para Deus, eu tenho que simplesmente agradecer. Então, uma suposição: você quer comprar uma casa, e aí você fala: Deus, me abençoa com uma casa, eu preciso tanto ter uma casa, eu quero, você não quer nada. Deus já te deu, porque Deus já viu o seu futuro. Então, o que você tem que fazer? Obrigada. Pai, obrigada. E idealiza a sua casa dos sonhos na sua mente. Como é a sua casa? Como é a entrada? Em qual cidade você vai morar? Qual é o bairro? O que tem dentro da sua casa? Vai passeando pela sua casa antes de dormir. Todos os dias à noite passeia pela sua casa até que essa casa chegue. Faça isso todos os dias. Qual é o cheiro da sua casa? Qual é o perfume que você mais gosta e que esse perfume exala na sua casa? Você está satisfeita com a sua vida de hoje? Então, algo você fez para chegar até aí. Se você não estiver, então faça o exercício. Está na Bíblia. Sonhe, mas sonhe alto. Não sonhe pequeno. O nosso Deus é um Deus grande. A Bíblia diz que as ruas do céu é de ouro. Então você imagina como Deus é grande, como Deus é perfeito. Como você quer que seja a sua casa? Antes de dormir, sonhe alto. Não importa as suas condições hoje. Não é isso que estamos falando aqui. Não é as nossas condições de hoje. É como eu sonho que eu serei amanhã. Então, mediante isso, eu vou começar a fechar os meus olhos e sonhar, idealizar, sentir o cheiro da minha casa. É assim que temos que fazer. Eu tenho coisas anotadas para mim, tá na minha agenda. Eu tenho coisas anotadas que eu leio todos os dias. Que eu leio todos os dias. E é este papel. E deixa eu ver aqui uma parte. E aí eu coloquei a data, que logo que virou o ano, né? Eu sempre faço e aí está tudo datado. Eu coloquei a data e aí tem uma parte que diz assim: estou saindo de São Vicente, tananã, 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 indo para tananã, 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 tananã. Comprei tananã, tananã, tananã. Por quê? Porque eu estou saindo de São Vicente, porque era um lugar específico que estava na minha mente, indo para tal lugar, e neste lugar eu comprei tal coisa, porque este é o meu sonho, esta é a minha visão. Então todos os dias pela manhã eu leio este papel, esta minha folha. Eu a leio porque eu acredito, eu tenho fé, eu acredito e eu vou buscar. Ah, mas como? O como não pertence a mim nem a você. O como você deixa com Deus, que Deus sabe o que faz. É assim, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que existe e vai acontecer. Acabou. É assim, o como
não é meu departamento. O como o meu Pai amado vai fazer por mim. E assim, essa é a minha fé. Assim tem que ser a nossa fé. Agora deixa eu ler para vocês o que está escrito aqui no versículo, que é exatamente o que está na Bíblia, porque eu li a explicação. Então diz assim, Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama, presta atenção nessa parte, e chama as coisas que não são como se já fossem. Isso está na Bíblia. Romanos 4,17. Pega a sua Bíblia e leia. Então, ao invés de você ficar orando, pedindo, chame para você as coisas que você ainda não tem, como se você já tivesse. Sui, como eu posso chamar? Eu já expliquei. Agradecendo. Agradeça. Agradeça, agradeça e agradeça todos os dias pelo que você quer, mas agradeça com muita fé, com muito amor, com aquela sensação de gratidão, de uhul! Eu tenho, é meu, eu consegui, eu conquistei. Sabe, aquela energia de você já ter conquistado, é assim que você tem que agradecer. Não é, ai Pai, obrigada pelo que o Senhor me deu. E na minha mente aqui tá, mas eu não tenho ainda. E aqui no meu coração está assim, ai, mas eu ainda não recebi. Não, não, não. Você tem que ser coerente. Porque se o cérebro não sabe a diferença entre o que é real e imaginário, você pode usar isso a seu favor. Se na Bíblia está escrito, chama as coisas que não são como se já fossem. Está na Bíblia. Abraão teve que acreditar. Deus falou, você vai ter um filho. Ele, ha. Minha esposa já tem 100 anos. Você duvida de mim? Não, Senhor, não duvido. Então, peraí. Então vai acontecer. Então tá bom, eu acredito. E ele creu. E hoje quem é Abraão? Pai de multidões. Então, chama para você o que você deseja na sua vida, como se você já estivesse recebido. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O meu sonho eu realizei. E tem algo, deixa eu contar para vocês. A minha mãe, o sonho da minha mãe é conhecer Israel. O sonho da vida dela é conhecer Israel. E ela pegou e falou assim, filha, vamos para Israel comigo? Ao invés de você ir para os Estados Unidos, vamos para Israel, porque filha, lá é onde Jesus andou. Lá é Israel, filha, é a menina dos sonhos de Deus. E aí eu virei para minha mãe e falei, mãe, me perdoa. Pai, falei para Deus, Pai, me perdoa também, só que eu não posso ser hipócrita. Eu não tenho vontade de conhecer Israel. O meu sonho é conhecer os Estados Unidos. O meu sonho é ir para Los Angeles, conhecer Beverly Hills, conhecer Orlando, estar na Disney. Esse é o meu sonho. Então, mãe, depois que eu for para os Estados Unidos, então eu vou para Israel. Mas antes não. Gente, e o meu Deus, que é o meu Pai, o soberano da minha vida, Ele me proporcionou a melhor viagem do mundo, a melhor viagem da vida. E depois dessa já vieram várias outras, graças a Deus. Ele me proporcionou isso e não me julgou. Ele falou, filha, você vai para onde você sonha conhecer. E depois conhece Israel. E foi tudo tão fácil, foi tudo tão tranquilo. Não tive problema com passaporte, com visto, com nada, tudo meu foi aprovado. Eu só chegava na fila e fazia, vai lá, viagem é sua, tó, vai lá, isso aqui é pra você, tó. Nem olhavam pra mim, sabe? Foi tudo muito fácil. Eu conheço pessoas que já tentaram tirar o visto 5 vezes e nunca foram aprovadas. E eu fui lá, passei na entrevista, fiz o check-in, check-out, fiz tudo e fui e voltei. Sabe? E era o meu sonho. E Deus realizou o meu sonho. E como está realizando vários outros sonhos na minha vida. Então, acredite. Acredite, Deus é maravilhoso. Sabe o que Deus quer? Que você realize os seus sonhos. Acredite. Desde que eu assisti o filme da Julia Roberts, não é sobre a história. E eu adoro romance, né? Eu já falei, sou bem romantiquinha, né? Não é sobre a história da Julia Roberts, o final me impressionou. A frase final me impressionou.
E essa frase fica guardada na minha vida desde 1990. Então você imagina. Eu nem vou fazer as contas de quantos anos eu tinha. Mas é o filme da minha vida. Esses dias eu tava conversando com meu filho e mandei uma foto, né? Da Julia Roberts. E ele, ai mãe, a senhora e esse filme, uma linda mulher. E eu acho incrível. Então todo mundo que me conhece sabe que é o filme da minha vida. E eu amo. Por causa do final. Então, qual é o seu sonho? Você pode realizar. Não duvide de Deus. Acredite que Deus pode fazer e Ele faz. Por que você acha que não? Na sua mente, no seu coração. Não adianta você verbalizar. Você tem que ter certeza aqui na mente e no coração que vai acontecer. E irá acontecer. Vai acontecer. Acredite, tenha fé. Realize os seus sonhos. Dá um passo maior do que a sua perna. Dê um passo maior do que a perna. Porque aí você vai estar dizendo, quer saber? Eu confio, eu acredito. Então faça. Fiquem com Deus. Deixa eu ver o louvor que tá tocando. Deus é incrível, é maravilhoso. Eu tenho que encerrar. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.